A vida e morte de Tiago, discípulo de Cristo, filho de Alfeu, ano 63 de nossa era. Tiago era o filho de Alfeu e Maria Cleopas, irmã da mãe de Cristo. Ele é conhecido como o irmão do Senhor. Leia Mateus 10, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 19. Depois de devidamente instruído, Tiago foi ordenado apóstolo por Cristo e enviado a ministrar a palavra aos judeus. Esta missão ele cumpriu fielmente até a morte de Cristo. Depois disso, ele, junto com os outros apóstolos, foi enviado a pregar o evangelho. Leia Mateus capítulo 28, versículo 19 e Gálatas capítulo 16, versículo 15. Os apóstolos deram-lhe a responsabilidade de ser o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. E isto ocorreu logo depois da morte de Cristo. Ele serviu bem nesta capacidade durante 30 anos, convertendo muitos à fé verdadeira. Não apenas pela pura doutrina de Cristo que ensinava, mas também e principalmente através de sua vida justa, sendo por isso que era conhecido como o Justo. Ele era um homem firme e santo, um verdadeiro nazireu no seu modo de vestir, comer e beber. Ele orava diariamente na igreja de Deus. Este apóstolo, meu amado e minha amada, escreveu uma epístola para a consolação das 12 tribos dispersas entre as nações. Ele começa: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersação. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações. Então isso ele escreveu e está relatado em Tiago, capítulo 1, versículos 1 e 2. E ele consolava seu povo, os judeus, com muitos argumentos excelentes no nome de Cristo. No entanto, os judeus incrédulos não suportavam a sua doutrina. Foi assim que Ananias, um homem jovem, cruel e audacioso, que naquele tempo era o sumo sacerdote, intimou Tiago para comparecer perante os juízes com a finalidade de negar que Jesus é o Cristo, fazendo com que ele renunciasse o Filho de Deus e o poder de sua ressurreição. Para este fim, os principais sacerdotes, escribas e fariseus o colocaram no pináculo do templo, para que na vista do povo ele renunciasse à sua fé. Mas estando em pé na presença de todos, ele confessou sem o menor constrangimento que Jesus Cristo é o Messias prometido, o Filho de Deus, o nosso Salvador, que ele está sentado à destra de Deus e que ele virá novamente nas nuvens do céu para julgar os vivos e os mortos. Devido a este testemunho de Tiago, a multidão glorificou a Deus exaltando o nome de Cristo. Mas os inimigos da verdade começaram a gritar: vejam que o justo também errou. Vamos levá-lo embora. E com isto, meu amigo e minha amiga, o jogaram no chão e o apedrejaram, sendo que nem a queda e nem as pedras o mataram, tendo apenas as pernas quebradas. Apoiou-se então nos joelhos e orou a Deus, rogando a favor daqueles que o apedrejavam, dizendo: Senhor, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Vendo isto, um dos sacerdotes intercedeu em seu favor, perguntando: o que estão fazendo? O justo está orando por nós. Parem de lançar pedras. Mas um dos presentes, armado com um pau, bateu na cabeça de Tiago, de modo que morreu, dormindo então no Senhor. Ele foi enterrado no mesmo lugar onde o lançaram do templo. Isto aconteceu no ano 63 da nossa história, da nossa era. E Tiago, já estando com 96 anos de idade, no 7º ano do governo do imperador Nero, e no tempo em que Ananias era o sumo sacerdote. E quanto a Tiago, nós lemos o seguinte ao seu respeito:
Ele orava tanto, por tanto tempo, que seus joelhos eram duros e calejados, sem qualquer sensibilidade. Então, meu amigo e minha amiga, Tiago, filho de Alfeu, era um discípulo de Cristo, sobretudo um discípulo de muita oração. E nós estamos vivendo em tempos onde nós necessitamos mais do que nunca nos entregar à oração, não é? Eu termino lendo o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, que diz: declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus abençoe você. E se caso nesses últimos dias, nos tempos difíceis em que estamos vivendo, né, e que tempos difíceis que se descortinam diante de nós, se caso nós viermos a sofrer por amor de Cristo, ainda que tenhamos que pagar com a nossa vida, que tenhamos a fé de Tiago, a fé baseada na oração, orando por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem o nosso sangue, e mesmo que nós passarmos pela morte, como nós vimos aqui na palavra de Deus, Jesus é a ressurreição e a vida, e ainda que nós venhamos morrer, voltaremos a viver, certamente por ocasião da ressurreição de Cristo, quando Ele vier nas nuvens do céu. E Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.